Sua Voz é Mais Forte é um podcast que reúne saúde, informação e acolhimento. Edição especial Palavras que Inspiram. Olá, esse é o podcast Sua Voz é Mais Forte, com a edição especial Palavras que Inspiram. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o diagnóstico e a prevenção do câncer de mama. Para trocar essa ideia e bater esse papo, a gente está aqui com o Dr. Henrique Lima, que é mastologista e um dos nossos parceiros que trabalha aí nesse processo de diagnóstico. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e eu que agradeço. Então, doutor, quando a gente fala sobre câncer de mama, apesar de ser um assunto que hoje em dia as pessoas escutam falar, principalmente outubro rosa, ainda existe um tabu e um preconceito, né? Sobre falar a palavra câncer, principalmente as pessoas mais velhas. E a gente tem acompanhado aqui na SET que esse diagnóstico está sendo cada vez em mulheres mais jovens. Então, não existe mais aquela regra exata de que câncer de mama é só em mulheres mais velhas, né? Enquanto começa a fazer mamografia. Como você considera essa mudança, talvez, de público e esse alerta, por exemplo? É, é um tabu, né? O câncer é um tabu de forma geral. E a evolução da ciência e os nossos conhecimentos têm trabalhado para quebrar esse tabu, né? Então hoje a gente consegue em câncer de mama altos índices de cura, principalmente nos estágios iniciais, índices de cura que se aproximam a 100%, dependendo do tipo e do estágio inicial que for diagnosticado e tratado. Então isso é muito importante, quebrar o tabu, né, de câncer, de diagnóstico de câncer, de tratamento de câncer, porque as pessoas não tenham medo. Não existe aquele negócio de que mexeu, piorou, ao contrário. Se não mexer, se não tratar, é quase que certo o que vai acontecer. É o ditado popular, né? Quem procurar, acha. Não tem nada disso, né? Então é importante diagnosticar, tratar, falar sobre, quebrar o tabu. Países em desenvolvimento, como o Brasil, são países que têm uma incidência elevada de câncer de mama numa população mais jovem. Especificamente de 30% a 40%, dependendo do que você olhar no serviço público ou privado. Acontece câncer de mama no Brasil abaixo dos 50 anos. Daí a importância de fazer a prevenção nessas mulheres. Manter a mamografia a partir dos 40 nessas mulheres. Né? E identificar as mulheres que são de risco mais alto. Então a mulher ela deve se submeter a uma consulta com o mastologista em torno dos 30 anos, 25, 30 anos, para que a gente possa estabelecer o risco dessa mulher e, conforme o risco, fazer uma prevenção, um rastreamento mais intenso ou habitual. E no senso comum, assim, da população no geral, escutam muito falar sobre o ginecologista, né? Mas o mastologista, tem pessoas que nem sabem, às vezes, né? Por que consultar, e você trouxe um dado importante, né? Mulher a partir dos 30 anos é necessário consultar, então isso é uma informação que a gente precisa replicar, né? O ginecologista é muito importante, ele é o clínico da mulher. Ele maneja e orienta tudo isso. Então, muitas vezes ele faz a palpação da mama, faz o pedido de mamografia, identifica a mulher de risco habitual. Ele desconfia, às vezes, da mulher de risco mais alto e nos encaminha. Mas, teoricamente, toda mulher tem que ter uma avaliação de risco. Essa avaliação de risco mais elaborada, normalmente, ela é feita com o mastologista. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Até para que as pessoas tenham em mente a importância de ter essa rotina de consultas, não só com o ginecologista, mas a partir dos 30, né? Com o mastologista. A partir dos 30. A consulta, sim. Se é estabelecido que o risco é normal, ela vai voltar aos 40 anos para fazer a mamografia. Se é estabelecido que ela tem um risco mais alto, ela vai fazer um painel genético para a gente identificar se existe alguma coisa na família. Ela vai fazer uma ressonância magnética, uma mamografia mais cedo. Isso tudo contribui para o rastreamento e o diagnóstico precoce. Os excelentes resultados. Bom, você começou a falar sobre a idade da mamografia, né? A gente tem alguns dados que às vezes, né, na instituição privada tem uma idade, no SUS tem outra idade, mas qual é a idade ideal, assim, para elas começarem a ficar atentas para fazer o agendamento? Sim, a mamografia para quem está com sintoma, então assim, palpei um nódulo, né? Ou
Tá saindo sangue no meu mamilo. Essa é uma mamografia diagnóstica, é para saber o porquê. Uhum. Muitas vezes não tem idade. Se for necessário, vai ser feito em qualquer idade. Nós estamos falando de mamografia de prevenção. Isso. A mamografia de prevenção, ela diminui a chance da mulher morrer por câncer de mama. Essa chance ela diminui em torno de 12% aos 40 anos e chega a 30, 35% se ela fizer isso aos 65, 70 anos. Então, ela deve começar a fazer mamografia anual a partir dos 40. Então, o ideal é que seja O ideal é que seja anual a partir dos 40. A Sociedade de Mastologia preconiza, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASG, a Federação dos Ginecologistas Obstetras, preconizam anual a partir dos 40. O Ministério da Saúde, até o mês passado, preconizava de 2 em 2 anos a partir de 50. Mas, a partir do mês passado, o ministro da Saúde publicamente lançou o projeto de que a mamografia vai ser liberada a cada 2 anos, a partir dos 40 anos. Então, nós vamos ter mamografia de prevenção agora, rotineiramente, a partir dos 40 anos. Isso é ótimo, né? Isso é excelente. Ajudar a diminuir o risco aí. Isso é excelente, muito importante. E a gente recebe muitas dúvidas, às vezes, né? Tanto na rede social, quanto nas conversas em comum. A gente fez uma ação no ano passado, nós fomos dentro de algumas academias para falar sobre prevenção do câncer, sobre a importância da atividade física na prevenção e tudo. E aí teve um dos encontros que eram só mulheres, que era uma aula coletiva, e a gente foi falar sobre a mamografia. E aí várias mulheres falaram, eu não faço porque eu tenho muito medo da radiação. Eu não faço porque eu tenho muito medo. E como que é isso? E aí a gente tentou, né, trazer informações, explicando que não é assim que funciona. Mas ainda existe esse medo, assim. Eu fiquei assustada porque foi em torno de quase 6 mulheres que pontuaram a mesma coisa. Não só existe o medo, né? Como existe muita desinformação Sim. sendo espalhada, né, nas redes sociais. É interessante, gente, que a desinformação é o seguinte, ela não tem compromisso com você, né? Então, se eu espalho uma ideia atraente, essas ideias de perseguição, de estruturas ocultas, né? E por aí vai, é o mercado querendo se aproveitar. São ideias que se espalham muito rápido, que para aquela pessoa que espalhou aquela ideia, isso dá inúmeras curtidas. E isso é monetizado, tá? Então, assim, no final das contas, espalhar essas conversas monetiza, faz dinheiro para quem está espalhando. Então, o compromisso dele, com cada like, ou com cada vez que você olhou, é com o dinheiro que está entrando no bolso dele. Então, às vezes falam da indústria da doença e tem posts, sabe, Larissa? Falando da indústria da doença, da mamografia, dos médicos fazendo exame, fazendo aquilo tudo, que nós é que estamos querendo dinheiro com a saúde dos outros. Quando você vai ver, quem está ganhando dinheiro com a monetização daquele post é quem está espalhando essa conversa, né? Então, olha, uma coisa que é realidade é quem faz mamografia morre menos de câncer de mama. Ponto. Quem faz mamografia não morre mais de outros cânceres. Isso são experimentos científicos comprovados. O que é isso? Pegaram 50 mil mulheres, é um exemplo, tá? E essas 50 mil mulheres fizeram mamografia e outras 50 mil não fizeram. As 50 mil que fizeram mamografia morreram menos de câncer de mama e não morreram mais de outros cânceres. Então, ponto. Em termos científicos, ponto. Fazer mamografia. Toda radiação tem um risco potencial. Então, mas é um risco simplesmente abstrato, sem nenhuma comprovação científica. Então, toda mamografia é segura. E o que a gente fala, né? Assim, na época eu recomendei para elas, falei, na dúvida, pergunta pro seu médico, não deixa de ir nele, porque você ficou com medo de fazer mamografia e tudo. Outra dúvida muito comum, dói. Ah, minha mama é pequena, dói muito. Ah, eu fico com medo de doer ou de dar outra coisa, dar hematoma e tudo.
É comum A receber esse tipo de sensibilidade é de cada uma. A compressão é uma realidade, a pressão que é feita na mama. Algumas mulheres sentem desconfortável, a maioria não. É uma coisa individual. Mas a grande maioria aceita bem, sem problema nenhum. Tem que quebrar isso, né? Bom, assim, é aquela história, gente. É justo e é normal no mundo. Quem põe mais energia, quem dedica seu tempo, quem investe, colhe. Para alguma coisa. Você quer um serviço bem feito, você faz. Tem um ditado popular no Brasil muito legal, que assim, quem quer a casa arrumada, ele mesmo dá a faxina. Né? Então, se você gasta tempo em arrumar sua casa, você vai ter isso de volta com a casa bem arrumada. Assim com a profissão, assim com a educação dos seus filhos, assim com a sua saúde. Se você investir na sua saúde, gastar tempo com ela, vai retornar. É mudança de mentalidade. Vai retornar. Um outro assunto, assim, que eu acho que ainda tem uma polêmica é a questão do autoexame. A gente fala sobre a importância de conhecer seu corpo, de conhecer o que tá normal ali, alguma coisa que fugiu do controle, mas que não elimina a mamografia, né? Então, hoje ainda é recomendado esse autoexame? O autoexame é muito importante, que a gente fala de consciência da mama, consciência de si mesmo, né? Uhum. Então, o autoexame, ele é importante, mas não de forma regular, como que a gente preconizava. Então, assim, não precisa ficar com a paranoia, vamos dizer assim, de ficar palpando todo mês. Isso gera muito mais insegurança e muitas consultas e muitas coisas desnecessárias. A mulher moderna, ela conhece a sua mama. Ela palpa a sua mama. Então, qualquer coisa diferente, procura um médico. É diferente da mulher de 1950 ou 40 que ela não se tocava. Então, você precisava estimular ela para se tocar. A mulher moderna não precisa ser estimulada. Então, acho que a mulher moderna ela precisa saber quais são os sintomas. Então, é o nódulo na mama, a descarga mamilar hemorrágica, sangue no mamilo, línguas aumentadas, úlceras na pele, desvio da mama, né? Retrações na pele, uma inversão do mamilo. O mamilo que era normal e começou a entrar para dentro. Uhum. Então, esses são sintomas. É muito mais importante do que esse autoexame sistemático. Entendi. E aí, quando for para realizar, por exemplo, né, ainda nesse processo de se conhecer e tudo, tem algum período certo, alguma forma exata, fora essa identificação dos sintomas que você falou? Não. A segunda metade do ciclo, a mama está mais inchada. Uhum. Ela pode dificultar um pouco mais. Mas não é isso que faz a diferença. É a consciência da mama que faz a diferença e saber quais são os sintomas. Porque na hora que percebe um sintoma, procura. Tem alguma outra dúvida específica que você costuma receber no consultório, assim? Tem Mais comum? várias, tem várias. Imagino. Mas eu acho que a mensagem principal é: câncer de mama não é evitável, tá? De uma maneira geral, os cânceres são evitáveis com atitudes, né, comportamentos de vida saudáveis. Sim. Mas isso não garante ou não consegue evitar que uma pessoa tenha câncer de mama. É comum eu ter no consultório pacientes que falam assim: pô, mas eu faço alimentação perfeita, eu não como isso, não como aquilo, não como aquilo, eu vou para academia, eu sou magra e tal, e eu tô com câncer. Graças a Deus você faz isso tudo. Se você não fizesse isso tudo, você tinha tido ele 15 anos antes. Né? Você fez isso tudo, você está tendo ele mais tarde. E além disso, você vai recuperar dele melhor. Você vai curar mais. Esse é o ponto. Então, eles são evitáveis com hábitos de vida saudáveis, mas não é 100% evitável. Uhum. Então, uma vez que ele não é 100% evitável, a mensagem que fica é que existe prevenção, também não é 100%. A pessoa fala assim: eu fiz a mamografia, mas não descobriu. Acontece. Mas se você fizer, é igual com o hábito de vida saudável. A chance das coisas dar certo é melhor. É um conjunto, né? Isso. Se É um você fizer a conjunto. mamografia, a chance de detectar precoce é maior. A chance de ficar curado também é maior. Então a mensagem é: tenha hábitos de vida saudáveis, faça a prevenção, que você vai ter grandes chances de se beneficiar das tecnologias modernas que têm a perspectiva de altas taxas de cura do câncer. Muito bom. Então, para a gente fechar esse bate-papo, a nossa campanha fala sobre
palavras inspiradoras, né? Tem muitas histórias de pacientes que a gente senta aqui, ouve, às vezes lá na quimioterapia, dentro dos consultórios, que são inspiradoras e que realmente trazem essa vitalidade, né? Esse sentimento de esperança. Tem alguma história especial? Deve ter várias, né? Mas assim, Eu acho que assim, a história que eu queria contar para vocês é que na vida, e isso foi uma percepção de uma paciente que trouxe para mim, que me marcou muito, e que eu acho que vale guardar, e serve para as coisas da vida. O que a gente é muito preso no porquê. Por que tem câncer? Porque o que faz a diferença na vida das pessoas e as pessoas que dão certo e que as coisas movem para o bem, não é porquê, é para quê. Para que ele te manda para o futuro. Assim, muitas vezes você teve um problema e por quê? Porque não é porquê, é para quê? Para eu mudar a minha vida, para eu tomar novas atitudes, fazer um novo caminho. E normalmente quem faz um novo caminho são as pessoas que têm o maior índice de sucesso de cura. Eu acredito muito nisso. Não é porquê, é para quê. Ah, mas para que Deus colocou isso no meu caminho? Você não sabe agora, mas daqui 10, 15 anos vai. Eu estava fazendo isso e isso, eu fiz o tratamento, mudei completamente, agora é isso. Isso se apresenta. Então, fazer uma nova caminhada. encontrar propósito, né? É isso. Nas coisas, não se apegar ao É para questionamento, uma nova caminhada. Aquilo é um marco de uma nova caminhada. novo ciclo. É isso. Muito bom. Eu acho que é isso, assim. Resumiu muito bem toda a questão da inspiração das histórias e de ser algo realista, né? Do Sim. dia a dia, dos exames, da rotina, do diagnóstico. Foi Ah, ótimo. isso. Muito obrigado. Obrigado a você, ao Grupo Celos e ao apoio, à parceria de sempre. Podem sempre contar comigo, viu, Muito gente? obrigada, vamos contar. Um abraço a Obrigada, todos. até o próximo.